com a manchete da Ranieri, que trata de outra decisão lá do Supremo, e essa que mexe com o parlamento e com o governo, Ari. Flávio Dino rejeita o pedido de reconsideração do governo e mantém regras mais rígidas para repasse de emendas parlamentares. Pois é, Amadeu, a decisão foi nessa segunda-feira do ministro Flávio Dino. Ele rejeitou totalmente o pedido do governo, um recurso feito pela Advocacia Geral da União, que pedia embargos de declaração sobre a decisão dele do último 2 de dezembro, que liberou o pagamento das emendas parlamentares, porém com regras mais rígidas para dar transparência a esse recurso público. O Congresso Nacional não viu com bons olhos a decisão do ministro, disse que tinha um acordo feito, é esse o argumento deles, por isso que o governo fez isso até em um aceno para que as medidas que tramitam na casa sejam aprovadas. O ministro argumentou que toda a decisão dele não tem o que reconsiderar pelo pedido da AGU, porque as determinações foram referendadas pelo próprio plenário do Supremo Tribunal Federal e são baseadas na Constituição, na Lei de Responsabilidade Fiscal e também na lei que diz sobre as emendas parlamentares. Então, tanto o plano de trabalho para as emendas PIX, que foi isso que incomodou os parlamentares, quanto a indicação nas emendas de comissão do parlamentar que indicou Flávio Dino, não retirou, portanto, isso pode aumentar o clima de tensão aí do Congresso com o STF e também com o governo, que pode sair prejudicado, porque são projetos como o pacote do corte de gastos e também do orçamento, além da reforma tributária, que são prioridades para o governo. Francis Teixeira. Olha, Amadeu, não sei qual o problema dos parlamentares de admitirem regras para a distribuição de emendas parlamentares. São princípios que estão, inclusive, garantidos na nossa Constituição. Então, eles estão totalmente fora da lei, liberando essas emendas sem uma destinação específica. Inclusive, aquele relatório da transparência, que nós, inclusive, já comentamos que menos de 1% das emendas PIX tem a devida transparência. Nesse relatório também, das 984 emendas dispensadas até junho, de cerca de 8,4 bilhões de reais, 70% delas não tinha sequer a informação do destinatário dessa emenda parlamentar. Então, os parlamentares zombam da cara da população brasileira, zombam da cara da justiça em querer manter como está atualmente. Essa pressão do governo federal com embargos de declaração vem por conta, sim, da pressão do Congresso Nacional, que acredita que tem o dedo do governo Lula na decisão do ministro Flávio Dino. Então, Flávio Dino está totalmente correto, tem sim que ter transparência nessas emendas. Alessio? Nessa eu fico com o Francis, porque não tem como você ir a favor do governo nesse sentido, já que essa transparência toda já foi cobrada há muito tempo. E o ministro Flávio Dino está fazendo nada mais, nada menos do que colocar dentro das regras algo que nunca deveria ter saído, que era justamente essa questão da transparência para as emendas. E aí, até respondendo o Francis, o problema grande deles é que eles não vão poder mais sambar ali com o dinheiro público. É fazer a destinação de recursos, sambar, porque eles estavam mandando esses recursos. Tem casos, inclusive, muito próximos da gente aqui no Piauí, de que nem que toda a população fosse atendida com o serviço para qual aquela emenda estava sendo destinada, ainda sobraria dinheiro, não seria o suficiente com aquele recurso que estava sendo enviado por alguns parlamentares. Então, eu concordo muito com a decisão do Flávio Dino, porque ele coloca ali um limite. Olha, a gente vai sim continuar com essas emendas, mas da forma que deveria ser, com a transparência necessária, com a responsabilidade com o dinheiro público. Olha,